Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, torcedor goiano, seja bem-vindo ao Futebol 62 e nós estamos chegando com o Guia da Rodada, no caso a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mais uma rodada que promete muita emoção nessa competição tão acirrada e tão disputada. Para participar mais uma vez, nesse quadro que normalmente sou eu e ela que faz, de vez em quando o Patrick aparece aqui. Uma hora eu não vou aparecer por aqui também não, mas na maioria das rodadas, a Ana e eu é quem fazemos esse guia da rodada. Tudo bem com você, Ana? Animada para gabaritar? Vamos gabaritar, Gerli. Estou querendo um aproveitamento de 70%. Previsão de título. Exatamente. Mas vamos tentar aí ver os 3 pontos que podemos levar para casa. 70% é aproveitamento de título. Primeiro eu vou trazer os jogos da rodada, mas depois a gente aprofunda em cada um deles, aqueles nossos quadros, aquelas nossas perguntas já tradicionais aqui do Guia da Rodada. Compartilhando, tá na tela para você. 23ª rodada. Os jogos: Atlético e Chapecoense, Criciúma e Novo Horizontino, Coritiba e Remo, Goiás e América, CRB e Atlético Paranaense, Paysandu e Operário, Ferroviária e Volta Redonda, Cuiabá e Atlético Goianiense, Botafogo e Vila Nova, Avaí e Amazonas. Estes os 10 jogos da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ana, para você, quais são os principais jogos desta rodada? Vamos lá, Gerli. 2 jogos. E 2 jogos que para buscar o acesso. Criciúma e Novo Horizontino. Criciúma jogando em casa. Também Coritiba e Remo. Acho que é a última chance do Remo para se consolidar nessa briga. É o Remo que tem ficado muito cercando o G4, né? É o guardião do G4, o clube do Remo até agora. Eu vou te acompanhar nesses 2 jogos, para mim também são os 2 jogos principais. Criciúma e Novo Horizontino, vale muito a pena ver, hein? Promessa de um grande jogo lá no Heriberto Rios. E o Coritiba contra o Remo, muito provavelmente num Couto Pereira lotado. Agora vamos para o maior favorito da rodada. Para você, Ana, qual é, entre os 20 times, aquele que tem mais condições de vencer nessa 23ª rodada? Nessa 23ª rodada, Gerli, eu vou de Avaí. O Avaí vem com uma campanha oscilante, porém, contra o Amazonas, dentro de casa, ele tem tudo para ser o maior favorito da rodada. Então, o Avaí leva essa aí. Até agora estamos bem alinhados nas nossas opiniões. Eu também vejo o Avaí contra o Amazonas. Concordo que o Avaí é oscilante, mas o Amazonas não é oscilante, né? Ele vem mal desde o início do campeonato. Então, por isso, o Avaí, o maior favorito da rodada também, na minha visão. Agora vamos àquela que mais nos faz refletir. Para você, Ana, onde é que você está sentindo o cheiro de zebra nesta 23ª rodada? Não, essa aí ela é a mais difícil mesmo. Ela faz a gente ficar pensando. Mas dentro disso, eu vou no Remo contra o Coritiba. Acredito em um Coritiba favorito contra o Remo, dentro do Couto Pereira. Couto que vai estar lotado. Remo tropeça, já deu a carta de aviso para o Antônio, o português. Então, mas é possível, olha, quando você recebe aquela carta de aviso, você dá o último respiro. Quem sabe, então? O rival do Remo que já fez isso, né? Uma grande vitória sobre o Coritiba. O Paysandu venceu 5-2 lá no Couto Pereira. Eu tô muito cauteloso com 2 jogos de times goianos. O Goiás contra o América e o Botafogo contra o Vila, sabe? O Goiás desconfiado agora, apesar do América ser um time de baixíssimo rendimento neste momento. Tem até um elenco interessante, mas o rendimento muito baixo. E nesse Botafogo e Vila Nova também, o Vila fora de casa, às vezes ele engana a gente, sabe? Mas eu vou ficar com o América, onde eu vejo mais risco de zebra nessa rodada, o América contra a equipe do Goiás na Serrinha. Agora, vamos conferir aqui dados deste Campeonato Brasileiro
da Série B até o momento. 220 jogos, 475 gols, média de 2,16 por jogo. O melhor ataque é Chapecoense 30, melhor defesa o Coritiba 15 gols sofridos. Maior goleada Avaí 5-0 na equipe do Botafogo. Maior invencibilidade ao longo do campeonato, Coritiba, Paysandu e Remo, 9 jogos sem perder. Maior sequência de vitórias, Novo Horizontino, 5. Maior sequência de derrotas, Vila Nova, 5. Maior sequência sem vencer, o Paysandu, 11. Maior invencibilidade neste momento, Chapecoense, 8. Maior sequência sem vitória neste momento, o América também 8. No dia que a Chapecoense começou a não perder, o América deixou de ganhar. Então, são as realidades aí das duas equipes alviverdes. Agora vamos conferir a tabela de classificação de agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Colocando aqui para vocês, G4, Coritiba, Goiás, Chapecoense, Novo Horizontino. Não mudaram os times, apenas a ordem na última rodada. Querendo entrar no G4, Remo em quinto, Vila Nova em sexto, Criciúma em sétimo, Avaí em oitavo. Naquela esperança de se aproximar mais do G4, Coritiba em nono, CRB em décimo, Ferroviária 11º. Querendo se afastar da zona do rebaixamento, quem sabe ainda causar alguma ilusão no seu torcedor, o Operário em 12º, o Atlético Paranaense 13º, o Atlético Goianiense 14º. Doido para fugir da zona do rebaixamento, o Atlético em 15º e o América em 16º. Dentro da zona do rebaixamento, na agonia, o Volta Redonda em 17º, Botafogo 18º, Paysandu 19º e o Amazonas 20º colocado. Classificação das últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. As melhores campanhas nos últimos 5 jogos, Chapecoense e Ferroviária. Cada um deles somaram 11 pontos. Quem também foi bem, o Criciúma, o CRB, o Vila Nova, o Coritiba. Os outros 2 goianos ali no meio da tabela, Goiás e Atlético com 5 pontos. E lá embaixo os times que menos pontuaram. Tem uma renca de time aí com 4 pontos. A Volta Redonda, Botafogo, Amazonas, Atlético e Paranaense. E o Paysandu, a 19ª campanha, e o América, o pior time nas últimas 5 rodadas. Agora vamos conferir a classificação como mandante. Quem é o melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro até este momento? A Chapecoense, ao lado do Novo Horizontino. O Goiás é o terceiro, a equipe do CRB, depois vem vários com 22, a CRB, Cuiabá, Vila Nova, Avaí e Remo. O Atlético é 12º e os piores mandantes, o América, o Botafogo, o Atlético e o Paysandu. Quase todo mundo dessa turma aí na zona de rebaixamento. Olha o Atlético Paranaense, que eu esperava muito forte dentro de casa, é o 16º colocado como mandante. Ou seja, a Arena da Baixada até agora, um peso 0, o próximo de 0 no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora vamos à classificação como visitantes. Curitiba é o melhor visitante, 21 pontos, Goiás segundo, 17, Atlético, Criciúma e Ferroviária, 13. Vila Nova é nono com 11, o Atlético 17º com 8 pontos. E os piores visitantes, América e Volta Redonda com apenas 3 pontos conquistados. Estes os principais números para você, torcedor, aqui no Guia da Rodada, guia da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora nós vamos para os 10 jogos. Preparada, Ana? Preparada. Vamos lá, Julie? Vamos lá. Começamos pelo primeiro jogo, Atlético e Chapecoense, sexta-feira, 19 horas, lá em São João del Rei. E aí, Ana, tem favorito? Atlético e Chapecoense. Não havia entrado aqui. Atlético e Chapecoense. Chape favoritaça. Hein? A Ana aumentou o tom, aí eu considero a Chape favorita, né? Não vou colocar aí um favoritaça. Segundo jogo, Criciúma e Novo Horizontino. Esse jogo na sexta-feira, 21h35, naquele horário maravilhoso. Pelo menos não tem que fazer pós-jogo, né, Ana? O que é que você projeta aí para esse duelo de tigres, né? Aliás, tem 3 tigres no Campeonato Brasileiro da Série B. 2 deles estarão lá no Heriberto Rios, sexta-feira, 21h35. Julie, primeiro é o momento do Novo Horizontino se provar, ele que vem em uma decrescente gigantesca, provar que pode sim, ainda está na luta pelo acesso, contra um time que também disputa o acesso. Mesmo assim, dentro de casa e tendo em vista os últimos desempenhos,
acredito em o Criciúma favorito. Também coloco o Criciúma como favorito, apesar de ter menos pontos que o Novo Horizontino, mas nesse momento tem um rendimento maior que a equipe paulista e ainda joga dentro de casa. Então também vou aqui de Criciúma. Próximo jogo, sábado, 16 horas, Couto Pereira, Coritiba e Remo. Rapaz, e aí, Ana? Coritiba e Remo, se você projetou que o Remo era a maior possibilidade de zebra na rodada, né? Então, porque o Coritiba é favorito. Coritiba é favorito, Couto Pereira lotado, é o líder do campeonato, o Remo está oscilando, houve já reunião para saber se iria demitir o técnico ou não, porém o Remo é uma equipe perigosa, tem um bom elenco, tem um bom staff, não dá para descartar. Olhando toda a projeção da tabela, sinto um cheirinho aí de zebra. Eu não vejo tanta possibilidade para esse jogo. Então, Coritiba favorito contra a equipe do Remo, na minha visão. Agora, estádio Alê Pinheiro, Serrinha, 18 horas, sábado, Goiás e América. Apesar do Goiás não ter aquele bom rendimento nas últimas rodadas, mas pega uma equipe que tem um rendimento pior ainda, que é a equipe do América. Se o Goiás vem apenas razoável, o América vem muito mal. É o time que menos pontuou nas últimas rodadas. Então, para mim, mesmo sem apresentar um grande futebol, sem ter uma confiança elevada neste momento, o Goiás ainda é favorito. E você, Ana? Goiás é favorito, muito favorito, se assim podemos dizer, é vice-líder, oscila de fato na competição, é o time que um dos times que nós mais acompanhamos, porém o América está lutando contra o rebaixamento. É um tipo de ponto que o Goiás não pode se dar ao luxo de perder, mas o mental da equipe vai ser posto novamente à prova. Próximo jogo, sábado, 20 horas e 30 minutos no Rei Pelé, CRB e Atlético Paranaense. Com você, Ana, tem favorito? Tem o CRB, eu prometi ao vivo que nunca mais apostaria no Atlético Paranaense, sou uma pessoa de palavra, Gerli. Toda vez que eu vou no Atlético, ele me decepciona. Chega, o CRB é favorito. Nunca mais é muito tempo, Ana. Mas o Atlético realmente não é confiável. O CRB, para mim, também não é confiável. Então, nesse jogo em que eu desconfio dos dois, eu acho que o favorito é o empate. O favorito desse jogo aqui, o resultado mais provável desse jogo lá, e talvez até um empate com muitos gols, né? Porque os jogos do Atlético Paranaense têm sido assim, jogos de muito gol. A defesa do Atlético Paranaense é um convite. Aqui o próximo confronto, Paysandu e Operário, domingo 16 horas lá na Curuzu. Paysandu perdeu o rendimento, né? Teve uma reação boa com o Claudinei, mas perdeu o rendimento. O Operário é um habitante do meio da tabela, né? Mora por ali há muito tempo. Eu ainda assim vou de Paysandu, desconfiado, sabe, Ana? Desconfiado desse Paysandu, mas eu ainda vou de Paysandu. Vou dar um pequeno favoritismo ao Paysandu nesse jogo contra o Operário. E para você? Eu vou dar um belisco de favoritismo, mas por jogar em casa, pela pressão de ter que escapar do rebaixamento, acho que é o último fôlego, a última esperança do Paysandu, porque perdendo esse jogo eu vejo a estrutura ali desmoronando, Geli. Então a equipe se mobilizou para essa partida. Próximo duelo, domingo, 18h30, lá na Fonte Luminosa, Ferroviária e Volta Redonda. Dois times que vieram da terceira divisão. As duas equipes conseguiram acesso no ano passado. Eu vou na Ferroviária seca nesse aqui, viu, Ana? Porque para mim a Ferroviária conseguiu dar uma reagida boa dentro do campeonato. Então eu vou de Ferroviária contra o Volta Redonda. E você? Eu iria brincar até que eu também iria seca na Ferroviária, e aí é um tipo de jogo que derruba a gente. Porque eu sabia que você também iria na Ferroviária, e aí o Volta Redonda vai lá e comete o crime. Porém, Ferroviária favorita. Ela parece que se reencontrou no campeonato. Começou bem, pontuando, deu uma desequilibrada, e agora voltou aos trilhos, se me permite o trocadilho. Está de volta aos trilhos da locomotiva. Cuiabá e Atlético, esse jogo é domingo. Eu tinha atualizado o horário aqui, mas não apareceu não, mas é domingo 18, 20 e 30, né, Ana? Domingo 20 e 30, Cuiabá e Atlético. E aí, Ana, o que é que vai dar nesse jogo lá na Arena Pantanal?
É aquele momento, Gerli, que o torcedor quer matar a gente, né? Mas nós precisamos ser realistas. Torcedor goiano que nos acompanha, o Cuiabá é favorito. Não que o Cuiabá esteja fazendo um grande campeonato, é uma equipe brilhante, mas jogando em casa e com o desempenho que o Atlético vem apresentando, Cuiabá se torna favorito. Apesar de ser o dia do bem me quer do Atlético, porque o último foi mal me quer, eu ainda vejo o Cuiabá como favorito também. É muito difícil você apostar no Atlético, sabe? O Atlético, quando ele vai bem, é uma surpresa pra gente. Então, pode chegar lá e surpreender o Cuiabá? Pode. O Atlético prega essas surpresas às vezes. Me lembra aquele jogo lá contra o Paysandu, lá em Belém, que o Atlético fez um grande primeiro tempo. Mas, sem dúvida, o Cuiabá é favorito diante do Atlético lá na Arena Pantanal. Apesar desse jogo ser um hábito terminar empatado. Vamos ao penúltimo jogo da rodada. Botafogo e Vila Nova, segunda-feira, 19 horas, no estádio Santa Cruz. Olha, eu quero ver o Vila nesse jogo, sabe? Quero ver. Para mim, o Vila é favorito, tem mais time do que o Botafogo, mas esses jogos fora de casa, o Vila ainda vai ter que construir essa confiança, sabe? Eu ainda não consigo confiar plenamente no Vila jogando fora de Goiânia. Normalmente os resultados não são bons, majoritariamente os resultados não são bons, mas ainda assim vejo o Vila como favorito, porque vive um bom momento e tem um time melhor do que a equipe do Botafogo, do Alan Al. E para você, Ana? Vejo o Vila como favorito, Gerli, mas como você disse, eu acho que talvez é um dos jogos mais difíceis de interpretarmos, pelas circunstâncias do Paulo Turra. O Paulo não tem muitos trabalhos desenvolvidos na Série B para sabermos como que ele se comporta fora de casa contra um time de menor inferioridade técnica. Então, tenho as minhas dúvidas, mas sigo colocando o Vila como favorito. E para fechar, aqui o 10º jogo dessa 23ª rodada, lá na ressacada, segunda-feira, 21 horas e 30 minutos, para delírio da torcida havaiana, né, vai cruzar a ilha de noite para ir embora para casa, Avaí e Amazonas. Nós colocamos o Avaí como o maior favorito da rodada, então se ele é o maior favorito, não tem nem por que discutir, né, debater aqui quem será o favorito nesse jogo. Então trouxemos para você, torcedor, aqui os 10 jogos, além de vários outras opiniões sobre essa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Claro que o Futebol 62 estará acompanhando tudo neste final de semana e trazendo para vocês tabelas, atualizações e além, claro, da cobertura dos times goianos na Série B e em outras competições. Um abraço para você, Ana, foi muito bom participar de mais esse Guia da Rodada. Tá faltando 16 para a gente fechar o ano, Ana. Ano já está acabando, hein, Gerli? Quem diria? Rapaz, foi voando. Mas é muito divertido. É um quadro que eu particularmente gosto muito. Vamos ver aí o índice de aproveitamento e novamente tentar trazer os 3 pontos para casa. Exatamente, vamos conseguir fazer uma campanha forte de G4, quem sabe a gente até brigue pelo título lá no final. Isso é uma brincadeira nossa. E você, torcedor, deixa seu palpite aqui agora, viu? Tem que falar antes dos jogos começarem. Porque depois que começar é fácil falar, ó, vocês erraram aqui, erraram ali, não acertaram aquele. Eu quero ver antes. Deixa aí os seus palpites antes. Não precisa ser palpite, pode você dizer quem é que você acha que é favorito aí nos jogos, pelo menos nos jogos dos goianos. Então esse é o momento, hein? Porque depois que a onça estiver morta, não adianta me mandar foto pisando nela, tá bem? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre. Deixa o like aí no canal, ajuda a gente. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Se você ainda não for inscrito, mais da metade do pessoal que entra aqui no canal não é inscrito no canal. Ajuda a fortalecer a nossa marca, crescendo rumo aos 12 mil inscritos. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.